Salve progressistas, eu sou o Clayson. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um discurso que o Bolsonaro fez ontem na formação de soldados do Rio de Janeiro. Nesse discurso ele falou de forma extremamente agressiva, ele parecia enfurecido contra a imprensa, numa situação que a gente até perguntou, poxa, cara, você está numa formação de soldados, o que tem a ver você colocar palavras duras contra a imprensa numa coisa que parecia, pelo menos pela lógica, completamente descontextualizada? Eu vou trazer para você o trecho desse discurso aqui para você acompanhar, só que antes eu peço para que você dê o joinha no vídeo. É muito importante que você ajude o nosso canal a ter essa relevância aqui dentro do YouTube, e o seu joinha, ele ajuda demais. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Nós estamos aqui caminhando para os 200 mil inscritos, estamos numa luta, tem muita coisa pela frente, mas começa por você colocar aí a sua inscrição e ativar o sininho. Não se esqueça de ativar o sininho. Seja membro do canal, acompanhe o lançamento do nosso Apoia-se. Tudo isso ajuda muito o nosso canal a falar um pouco mais sobre assuntos que não são muito abordados por aí, como foi esse assunto que nós vamos colocar hoje aqui para você. Eu vou trazer esse trechinho agora e logo depois eu vou colocar o comentário a respeito. Simule as operações que pode aparecer pela frente, porque uma fração de segundo está em risco a sua vida, de um cidadão de bem ou de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Não se esqueçam disso. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pensem dessa forma para poderem agir. Não esperemos da imprensa a verdade. Jamais eles estarão ao lado dele. Não esperamos com palavras gentis ou com gestos de amizade vencer o inimigo. Nós estamos vencendo. Nós venceremos. O Brasil será uma grande nação. E para isso contamos com um povo maravilhoso ao nosso lado. E a liberdade das mídias sociais, que essa sim traz a verdade para vocês. Que a maior fábrica de fake news está na grande parte da imprensa brasileira. Isso é uma vergonha para o mundo. O Bolsonaro falar contra a imprensa não é novidade nenhuma para nenhum de nós. A gente já sabe que a atitude dele desde o começo foi ser realmente agressivo contra a imprensa. Logo lá, quando ele tomou a posse, ele colocou a imprensa num lugar completamente sem condições de trabalho, levou para dentro do palácio os seus amigos, os chamados blogueiros bolsonaristas. Então, assim, ele sempre foi agressivo, já falou para jornalista cala a boca, já foi agressivo com o jornalista, já separou jornalistas lá no chamado chiqueirinho ou corral, coloca o nome que você achar melhor aí, né? Então ele tinha lá um grupo de pessoas que apoiavam num lugar, os jornalistas no outro, aí ele ficava falando de longe para os jornalistas, só chegava perto dos seus apoiadores. A gente sabe que essa é uma atitude rotineira do Bolsonaro. Mas o vídeo de hoje, eu quero falar para você a gravidade que é ele ter uma postura como essa. Segundo o portal Comunix, nós temos em 2019 42.333 jornalistas que estão registrados como jornalistas profissionais, têm a sua carteira registrada como jornalista. Mas a gente sabe que aqui no Brasil existem muito mais jornalistas do que aqueles que estavam empregados, que estão empregados em 2019. Calcula-se hoje entre 300 mil, 400 mil jornalistas. Eu mesmo sou um jornalista que não estava registrado como jornalista em 2019. Então a gente tem que levar em consideração que nós temos pelo menos 300 mil brasileiros, e é muito importante a gente colocar isso, que são e devem ser representados pelo Bolsonaro. Os brasileiros jornalistas são brasileiros como qualquer outro brasileiro. E o Bolsonaro, ele foi eleito, ele tem uma obrigação legal de representar a estes brasileiros. Os jornalistas não são menos brasileiros do que os outros brasileiros. Então, quando o Bolsonaro ele se revolta contra jornalistas, ele se revolta contra uma quantidade absurda de brasileiros, pelo menos 300 mil brasileiros, dos 210 milhões, que simplesmente são colocados à parte da sociedade, são colocados à parte da realidade, e isso é um crime. A guerra contra jornalistas, contra a imprensa, ela só ocorre em contexto de países totalitários.
em ditaduras. Por exemplo, aqui na ditadura militar brasileira, os primeiros a serem perseguidos foram jornalistas, foi a imprensa. Todo mundo sabe aí, se lembra de jornais que colocavam lá receitas culinárias para cobrir matérias que eram proibidas pela ditadura. A gente sabe que um dos casos mais conhecidos e também emblemáticos da ditadura foi a morte do Vladimir Herzog. E quem era o Vladimir? Era um jornalista, ele era diretor de jornalismo da TV Cultura. Quando ele foi preso, foi torturado até a morte e depois ainda tentaram de alguma forma simular um suicídio, algo que depois foi desmentido, evidentemente, nem teria como ele se suicidar nas condições que ele estava. Vladimir, o Vlado, né, ele foi um dos primeiros, na verdade ele foi o primeiro a não ser, o corpo a não ser escondido, porque, na verdade, ele era um profissional de jornalismo conceituado, como eu disse, um diretor de jornalismo. Então, esse contexto de proibição à liberdade de imprensa, ele é algo que fere uma nação. Quando o Bolsonaro fala, olha, somente as redes sociais é que estão corretas, ele quer dizer, somente aqueles que me apoiam e que vão me defender sem nenhuma crítica. Não há crítica nos veículos bolsonaristas e não há contundência. A gente está vendo aí claramente os fatos que envolvem crimes em relação ao Flávio Bolsonaro, um de seus filhos, e você não vai ver isso sendo abordado de forma incisiva, com provas, trazendo os inquéritos, trazendo todos os levantamentos jurídicos para apresentar nos canais bolsonaristas. Eles, na verdade, parece que o Flávio Bolsonaro nem existe para eles. E quando existe, o Flávio está lá para ser defendido, para dizer que ele está sendo perseguido. O que a gente está percebendo pelas provas, inclusive levantadas pela própria Polícia Federal, que ele tem sim culpa no cartório. O Bolsonaro faz essa declaração raivosa contra a imprensa num dia em que Oswaldo Eustáquio, um blogueiro conhecido do bolsonarismo, foi preso pela Polícia Federal. O Oswaldo, assim como Alan dos Santos e muitos outros, ele resume como é esta imprensa, vamos dizer entre aspas, que o Bolsonaro elogia tanto e fala tanto a favor e diz que tem que ser a imprensa a ser seguida, as redes sociais. Oswaldo, por exemplo, ele foi apontado como um criador de fake news em várias oportunidades. Teve uma oportunidade que ele fez uma live com Roberto Jefferson em que ele anunciou que em poucos dias, o Bolsonaro ia sofrer um golpe, o Bolsonaro ia cair por conta de um golpe. Não é só isso, ele esteve envolvido nesse caso da Sara Genomini, aquela fundamentalista, né, aquela extremista, a Sarah Winter, esteve envolvido diretamente com ela em várias ocasiões. Ele também falou a respeito de empresas que estavam em estado de licitação, estavam participando de licitação, e ele falava dessas empresas como sendo laranjas do mercado imobiliário, mas ele fazia isso apenas para tentar atrapalhar as licitações. Ele não tinha prova nenhuma, ele não tinha nenhuma evidência de que essas empresas eram laranjas mesmo. Era só para que ele pudesse beneficiar outras empresas em processos de licitação. A última dele foi apontar que os profissionais que estavam trabalhando em casa, no caso da campanha do Boulos, na verdade não estavam trabalhando e que o Boulos estava gastando dinheiro, ou seja, era tudo mentira o que ele falou a respeito do Boulos. Então é um sujeito que ele pauta tudo aquilo que ele fala dentro de uma orientação puramente ideológica e para isso ele subverte as informações, ele coloca informações falsas, ele inventa, ele traz um sensacionalismo em cima das coisas, ele se coloca como alguém dono da verdade sendo um mentiroso e canalha, e está sendo preso, foi preso, né? Está preso nesse exato momento. Então a gente observa que essa luta do Bolsonaro contra a imprensa, ela é séria, ela é grave, não apenas por ele simplesmente dizer a imprensa é isso, aquilo, é porque o que ele defende como solução para a imprensa tradicional são pessoas como Oswaldo Eustáquio, como Terça Livre e como muitos outros que a gente sabe que são produtores de notícias falsas. Agora, há algo mais grave nessa situação, algo mais preocupante. E aqui eu quero colocar para você como um alerta. Segundo dados da Press Emblem Campaign, logo nos primeiros 6 meses de 2019, o Brasil estava em quarto como o país que mais assassina jornalistas.
É o país que mais mata jornalistas no mundo, em 4º lugar. Em primeiro, México. Em segundo, Afeganistão. Em terceiro, Paquistão. E depois o Brasil. Essas listas, o Brasil sempre esteve presente. O Brasil, em 20 anos, matou 64 jornalistas que estavam em exercício da sua profissão. Desses 64, apenas 32 os casos foram resolvidos. Nós temos jornalistas mortos no país que nem sequer a gente sabe por que foram mortos e assassinados cruelmente. Nós estamos falando de assassinato. Assassinato. Não é uma brincadeira qualquer. E aí, quando o presidente do Brasil ele coloca um grupo de cidadãos armados contra cidadãos desarmados, no caso policiais contra jornalistas, ele piora muito essa situação. E nós estamos falando num contexto, especialmente no Rio de Janeiro, onde ele estava falando para os policiais formados, recém-formados, a gente está falando num contexto de milícias. E as milícias, nós sabemos, são formadas também por policiais. Elas foram criadas neste contexto. Então, a situação é muito grave e merecia uma atenção internacional, porque nós estamos falando de vidas humanas. Nós estamos falando de um grupo de profissionais, de brasileiros, que estão sendo claramente apontados como inimigos. Esta foi a palavra utilizada pelo Bolsonaro. Como inimigos da polícia. O que é uma mentira gigantesca. Eu fui jornalista durante quase 30 anos. A gente tinha, em toda a redação, você tem o hábito de fazer a chamada ronda, ou todos os dias a gente liga para as delegacias para perguntar as ocorrências, os principais casos. É uma coisa comum. A gente tem contatos com policiais, com delegados, com profissionais da área de segurança pública diariamente. Não existe essa situação de embate. Mas isso é criado, e no caso do Bolsonaro, isso é colocado para profissionais que estão saindo agora para as ruas, que estão sendo formados agora, hoje, já colocando eles como inimigos da imprensa, a imprensa como inimigos deles. Ou seja, tome cuidado porque a imprensa não está do lado de vocês. É uma mentira. Mas não é só isso. É uma acusação grave. É uma pena que o nosso país está numa situação tão maluca que uma acusação como essa, uma declaração como essa, passa despercebido. Esse canal aqui falando, poucos outros falando, mas a gravidade é muito grande e fica esse alerta para você. Numa entrevista no Roda Viva com o Boni, o ex-diretor da Globo, o Tonico Ferreira, um jornalista, inclusive da Globo, perguntou para ele a respeito dessa guerra do Bolsonaro contra a imprensa. O Tonico falou: Boni, o que você acha? O Boni agora está muito focado nessa questão de jornalismo, né, de imprensa. E aí o Tonico perguntou para ele: Boni, o que você acha dessa guerra do Bolsonaro contra a imprensa? E o Boni deu uma resposta que eu considero assim o resumo desse vídeo de hoje. O Boni disse: olha, o Bolsonaro não está numa guerra contra a imprensa, contra a Globo. Ele está numa guerra contra a democracia. Porque a imprensa é uma base da democracia. A imprensa é a base das liberdades. O que você acha dessa declaração do Boni? Escreve aqui o seu comentário. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nós estamos aqui agora com o ritmo de gravação de vídeos aí quase diário. Não se esqueça de ser membro. Acompanhe o nosso lançamento aqui do Apoia-se. Esteja conosco. Nós estamos aqui exercendo a nossa liberdade. Não sabemos até quando, mediante as circunstâncias. Um grande abraço. Até a próxima.